Companheiros, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nesta noite em que nos reunimos para estudar o seu Evangelho. Nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus. Precisamos estudar a doutrina espírita. Precisamos ler as obras da codificação, ler as obras de Kardec. Precisamos ler as obras de Chico Xavier. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a observar, nós começamos a enxergar a vida, as coisas, as situações de uma forma diferente. E vivemos mais felizes. Então, estudem Kardec, estudem a doutrina espírita, estudem as obras de Chico Xavier. E hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de honrar nosso pai e nossa mãe, ou honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse assunto nos traz um tema que diz respeito a todos nós. Porque todos nós somos filhos. Quer os nossos pais estejam vivos, ou quer já tenham eles partido para o plano espiritual. Todos, indistintamente, somos filhos. E vejamos, companheiros, que enquanto nós estamos caminhando ao lado dessas pessoas que Deus coloca na nossa vida, os nossos pais, é a grande oportunidade que nós temos de aprender e de evoluir. Então, todos nós temos que aproveitar essa oportunidade. E este é o convite que o Evangelho nos traz hoje. Fazer uma autoanálise, como é que nós estamos em relação ao nosso pai e à nossa mãe. E nós vamos então, companheiros, abordar hoje os itens que trata da piedade filial, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, e o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, começa com o mandamento que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Todos nós sabemos que este é o quarto mandamento da lei de Deus, que foi recebido por Moisés sobre o Monte Sinai. Há quanto tempo esses mandamentos estão na humanidade? Há quanto tempo nós estamos lidando com esses mandamentos? Há mais de 10.000 anos. Portanto, companheiros, tem mais de 10.000 anos que nós estamos aprendendo a seguir esses mandamentos. E nós ainda temos muita dificuldade, porque na maioria das vezes nós não entendemos bem a essência da mensagem. Como neste momento, onde nós vemos que Deus
promete, naquela época, aos hebreus, que talvez fosse um tanto de nós, ou quase todos nós que lá estávamos, não é? Aquela época, promete a vida feliz sobre a terra. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes um longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Pode parecer estranho que Deus prometesse uma vida feliz sobre a terra, mas nós precisamos interpretar melhor as palavras e entender a época em que elas foram ditas. O povo hebreu ainda não era iniciado na vida espiritual. Para o povo hebreu, aquela época, a vida se resumia apenas ao plano físico. A sua vida não se estendia além da vida material. E o que eles mais desejavam naquela época era alcançar a terra prometida. Eles buscavam ardentemente a terra prometida, porque a terra prometida, para os judeus, significava a fartura, significava a tranquilidade, significava a libertação. Então eles buscavam ardentemente a terra prometida, e Deus então fala para eles: olha, vocês viverão um longo tempo nessa terra que eu te prometo, eu prometo a vocês, mas se seguirem os mandamentos, se cumprirem as leis que foram recebidas por Moisés, que tinham o objetivo de conter aquela época um povo turbulento e indisciplinado, que precisava aprender a honrar pai e mãe, como todos nós ainda precisamos meditar um pouco nas nossas atitudes. E o tempo se passou, 10.000 anos se passaram, 8.000 anos se passaram, e chega Jesus. E com Jesus, muda a terra prometida material, se transforma numa pátria celestial. E Jesus chega então dizendo para todos nós, e dizendo àquela época, 2.000 anos, Jesus então dizia: olha, meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que recebereis a recompensa pelas vossas boas obras. Então, as boas obras, às quais nós nos reportaremos nesta noite, é a obra boa de honrar pai e mãe. Então, o convite hoje para todos nós que aqui estamos é fazer uma autoanálise das nossas atitudes. O que significa então honrar? Porque no Evangelho de Jesus, nós nos deparamos com ele a todo momento falar a respeito do amor. Ele nos diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Mas em relação aos nossos pais, ele nos diz que nós devemos honrar os nossos pais. O que significa honrar pai e mãe? Então, o Evangelho nos diz que honrar é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. O que significa isso? Significa que nós devemos amarmos uns aos outros. Nós sabemos disso. Mas não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe.
que é o nosso próximo mais próximo. Então, honrar encerra um dever a mais em relação aos nossos pais. Encerra o dever da piedade filial. O que será piedade filial? Será que piedade é o ter pena? Não, não é isso. Piedade filial significa que ao amor que devemos ter pelos nossos pais, é necessário acrescentar o respeito, as atenções, a consideração e a submissão. E não é apenas respeitá-los, não. É proporcionar a eles o descanso na velhice. É assistir os nossos pais na necessidade. E é ainda cercá-los de atenção, de carinho, de solicitude. É mais ou menos a gente ouvir aquela história que o nosso pai conta 3, 4 vezes, como se fosse a primeira vez. Dar atenção, saber ouvir, como se fosse a primeira vez. É mais ou menos nós abraçar os nossos pais, fazer-lhes uma surpresa, dar-lhes um presentinho, um sorriso, um telefonema, uma visita inesperada, sair da rotina. Como eles ficam felizes. Não é verdade? E o Evangelho diz mais para nós. Que a piedade filial aceita por Deus não é aquela que se resume simplesmente em dar o necessário para os nossos pais, não. Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu já levo uma cesta para o meu pai, está de bom tamanho, não é? Eu ligo para ele toda semana e está ótimo. Não preciso nem de visitar. Todos nós somos filhos. E a maioria, ou uma grande parte, é pai. Não é? Então, enquanto eu estava ouvindo o Ézio cantando aqui, dizendo o seguinte, então é Natal. E o que você fez? O que você fez, não é? O que a gente fez hoje falando de honrar pai e mãe? O que nós fizemos esse ano para o nosso pai ou nossa mãe, presente aqui ou não? Eu tive para com ele um pensamento de gratidão se ele não está presente entre nós? Eu tive para com ele um momento, uma atenção, eu fiz uma prece para ele. Se ele estiver entre nós, será que nós fizemos uma visita para o nosso pai? Fomos dar um abraço, um sorriso, tirar um minutinho para ouvi-lo? O ano termina e nasce outra vez. Nós também vamos nascer outra vez. Mas nós não podemos perder essa chance, essa oportunidade, essa encarnação. Precisamos aproveitar essa encarnação, hoje especialmente falando dos nossos pais. Da atenção, do carinho, da gratidão e do amor que devemos a eles. E isso se estende também àqueles que estão no lugar dos pais. Aqueles que cuidam dos filhos de outros pais. Porque, infelizmente, existem muitos que abandonam seus filhos, né? Desistem desse dever de cuidar dos filhos. Quantos jovens, tendo seus filhos aí, hoje, ainda imaturos para cuidar dos filhos, deixam nas mãos dos seus pais, dos avós, para tomarem conta, não é? Então vamos meditar na nossa responsabilidade, né, em relação a isso. Então, a piedade filial aceita por Deus não é aquela que se resume em dar apenas o necessário para os nossos pais.
é justamente essa que nós acabamos de falar. É levar aos nossos pais, atender aos nossos pais com as doçuras do supérfluo, não é? Levar uma coisinha, um presentinho, que você sabe que ele fica feliz, não é verdade? As amabilidades, a atenção, o carinho, os cuidados delicados. Mãe, pai, vocês estão bem? Necessitam de alguma coisa? Vou passar aí, vamos fazer uma caminhada, né? Vamos tomar um cafezinho juntos. Custa nada, não é? Mas vale tanto, não é verdade? Então, companheiros, Jesus nos deu um grande exemplo de cuidado com a sua mãe, né? Quando, naquele momento, diante da cruz, né? Naquele momento difícil, ele confia a sua mãe, como nos diz Emmanuel, né? A divina guardiã dos seus dias. Olha só, divina guardiã dos seus dias, a mãe de Jesus. Ele confia Maria Santíssima, Maria de Nazaré, ao apóstolo fiel. Não é? Ele confia a mãe dele a João, o evangelista, dizendo: olha, eis aqui a minha mãe. Lá de cima, estendido sobre o madeiro, ele fala: olha, eis aqui a minha mãe. E fala para João: eis aqui, mãe, e fala para a mãe, né? Fala para João: João, eis aqui a minha mãe. E para ela: eis aqui o seu filho. Ele a deixou aos cuidados de João. Olha o carinho, a atenção que ele teve, né, com Maria, lá no momento da cruz. E aí, certa vez, no final de uma tarde, estando Jesus na sua casa, reunido com uma grande multidão de pessoas, alguém se aproxima dele e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá de fora e mandam chamá-lo. Então Jesus vira para todos que ali estavam e pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele ainda, olhando para aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele diz o seguinte: eis aqui minha mãe e o meu irmão e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, minha irmã e meu irmão. E aí pode parecer estranho, as pessoas comentam, falam que Jesus estava indiferente com seus familiares, né? Até com uma certa também indiferença com a sua mãe, renegando a sua mãe. Mas nós sabemos que Jesus, ele não perdia a oportunidade de dar algum ensinamento para todos nós. E naquele momento, reunido com aquela grande multidão de pessoas, ele não perdeu a oportunidade de falar a respeito da vida, da parentela corporal e da parentela espiritual. Então, naquele momento, ele estava estabelecendo para todos os presentes a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então eu pergunto: será que a mãe é aquela que me deu a vida, que me deu esse corpo, que permitiu, né, a minha encarnação aqui na Terra, essa encarnação? Claro que essa pessoa é minha mãe, não é verdade? Ela me deu a minha vida, ela me deu esse corpo. Mas será que mãe não é aquela pessoa que doou o seu tempo, a sua atenção,
o seu carinho, a sua renúncia, a sua abnegação, para que eu me tornasse um homem de bem? Essa pessoa é minha mãe. Embora possa, às vezes, ela mesma não me deu a vida, mas ela é minha mãe. Não é? Então Jesus estabelecia aí a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Mas quem é meu irmão? Será que meu irmão é aquele que tem os mesmos laços consanguíneos que o meu? Será que meu irmão é aquele que é filho dos meus pais? Claro que ele é meu irmão, né? Claro que ele é. Mas será meu irmão também aquele que compartilha comigo as minhas dores, as minhas dificuldades, que fica feliz com a minha alegria? Será que essa pessoa é meu irmão? Claro, é meu irmão, pelos laços do Espírito. Os Espíritos nos esclarecem que no plano espiritual não existe pai, mãe, né? Filho, marido, mulher. Não. Lá somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, formando a família universal. E é isso que Jesus então queria provar e mostrar para todos que estavam ali ao redor dele na mesa, quando ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Querendo provar e querendo falar para todos nós: olha, saia desse círculo pequeno que você vive, estende o seu olhar para a humanidade, somos todos irmãos. Precisamos amar uns aos outros e nos sustentar uns aos outros. Na paciência, na tolerância, na compreensão que falta tanto hoje entre nós. E eu me lembro então dessa história, que eu até já contei aqui uma vez, mas eu acho que vale a pena repetir. Essa história relata, ela acontece em Washington, numa noite muito fria, em que numa casa que dava assistência para os órfãos, a pessoa que estava de plantão ouve bater na porta. E ela ouve bater na porta, então ela vai atender. E quando ela abre a porta, ela se depara com uma criança quase sem roupa, com muito frio, carregando um outro nas costas. E ele então, ao abrir a porta e se deparar, né, com aquelas crianças estampadas na fisionomia delas, o frio, a fome, né, a miséria, ele abre a porta e manda-os entrar. Olhando, ele fala: ele deve ser muito pesado, né? Falando para aquela criancinha raquítica, tenra, faminta, né? Ele deve ser muito pesado. E o menininho vira e fala: não, ele não é pesado, ele é meu irmão. E eles realmente não eram irmãos, eles eram amigos, irmãos na fraternidade, irmãos na dor, irmãos no frio, irmãos na fome, irmãos naquela migalhinha, no pedacinho de pão que partilhavam, mas eram irmãos, irmãos espirituais. Então, companheiros, que nós possamos ver, né, os nossos familiares não como problemas, mas que nós possamos buscar a solução, né, dentro das nossas casas, porque o Evangelho nos diz que entre filhos, olha, muitas vezes irmãos, filhos do mesmo pai, existem, né, existem muito mais conflito, não é? Do que entre irmãos espirituais. Então vamos pensar um pouquinho, né? Na nossa família, nas nossas oportunidades que recebemos dentro do lar. E aí,
Os Espíritos vêm nos esclarecer, então, que os laços de sangue, eles não estabelecem necessariamente, os laços de sangue não estabelecem os laços entre os espíritos. Por isso que nós vemos, né, tantas intrigas, tantas desavenças, discórdia dentro dos lares. Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que acompanham os espíritos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, os verdadeiros laços são os laços da comunhão de ideias. Quer dizer que eu não preciso me considerar irmã, né, daquele que está lá em casa? O nosso grande desafio, o desafio do cristão, é transformar as emoções, as sensações em sentimentos. É o nosso grande desafio, principalmente dentro do lar. E Emmanuel nos fala que nós precisamos estar do lado das pessoas com as quais nós convivemos. Nós precisamos estar do lado, dentro de casa, do pai, né, que às vezes não partilha das minhas ideias, da mãe, do irmão, para que nós possamos aprender a amar. É a nossa grande oportunidade, a oportunidade que nós temos de aprender. Então nós vemos que há duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais ou laços materiais. As famílias pelos laços espirituais são duráveis, né? Elas continuam após a morte, né? Continuam no plano espiritual. E as famílias pelos laços materiais, elas são frágeis, né? E elas rapidamente podem, né, rapidamente se esvair, né? Então, os laços, o verdadeiro laço, os nossos laços verdadeiros são os laços espirituais, aquele que nós podemos construir dentro da nossa casa, com aquele irmão consanguíneo nosso, que nós temos que aprender a conviver. Então, companheiros, pela reencarnação, a misericórdia divina nos coloca do lado desses espíritos, que pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o irmão, o colega de trabalho, o vizinho, o parente, o primo, aos quais nós precisamos, uns que por afinidades anteriores vêm nos ajudar, né? Toda família tem aquele que ajuda, que compartilha as mesmas ideias, que é simpático, né? Que é simpático, que tem o mesmo ideal, o mesmo objetivo, que visa um único objetivo. Toda família tem, né? Então, por afinidades, se ajudam mutuamente. Mas tem aqueles também que às vezes numa mesma família renascem aqueles espíritos que são totalmente estranhos uns aos outros. Possuem uma antipatia anterior, de vidas anteriores, e guardam um antagonismo também de vidas anteriores, mas que é preciso vencer. Porque esse é o objetivo da família consanguínea, é transformar-se numa família espiritual. O objetivo da nossa família consanguínea é transformar numa família espiritual. E é isso, então, que o Evangelho nos traz. Existe uma história que exemplifica bem a questão essa questão da família corporal. Nós sabemos que Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra, aos finais
das tardes, ele se reunia com várias pessoas, com uma grande multidão, na casa de Simão Pedro, onde ele fazia o culto do Evangelho, como nós fazemos nas nossas casas. Então, certa tarde, estando ali reunido, Jesus tendo chegado para fazer o culto, estando ali grande número de pessoas, Simão apresentava-se bastante transtornado pelas insatisfações que ele tinha tido durante o dia com seus familiares, como nós mesmos, Tem dias que nós estamos transtornados por alguma pequena insatisfação com algum familiar, Então, Simão apresentava-se assim, transtornado. Seu semblante estava conturbado. Ele estava totalmente desequilibrado. Um velho tio seu o havia chamado de dilapidador dos bens da família, chamado a Simão Pedro. E um seu primo ameaçá-lo, esbofeteá-lo na praça pública. Então ele estava assim agitadíssimo. E então, após Jesus ler algumas frases das Sagradas Escrituras e dar início ao culto do Evangelho, Simão pede a palavra e faz um relatório do que tinha acontecido naquela tarde. Jesus ouve pacientemente, espera Simão se acalmar um pouco e pergunta: Simão, e o que você fez diante da incompreensão dos seus familiares? Porque é isso que acontece, não é? Na nossa vida, às vezes, a gente tem um atrito, um problema com um familiar, com uma pessoa. Então Jesus pergunta: Simão, o que você fez? Ah, Senhor, eu fiz o que devia. Eu coloquei cada um no seu devido lugar. Eu mostrei a eles todas as suas más qualidades, más tendências. O meu tio é um tirano, um sovina contumaz. E o meu primo é um grande mentiroso. Diante, Senhor, de uma grande multidão, eu provei que ambos são hipócritas. E não me arrependo do que fiz. Jesus, então, ouve. E como era de costume, espera um pouquinho. E fala: Simão, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Simão responde: trabalha, Senhor. Simão, ele era um pouco estupim-curto, estava ainda irritado, responde: trabalha, Senhor. Sim, Simão, trabalha. Mas trabalha com o quê? Trabalha com as ferramentas. Então Jesus complementa: Simão, desde que nós nascemos, o Senhor nos dá as ferramentas que nós necessitamos para construir o reino de Deus em nós. As dificuldades, Simão, são de acordo com a nossa capacidade de solução. Tudo o que nos acontece, ele falava para o Simão,
é de acordo com a capacidade de solução. Os seus parentes, irmão, os nossos parentes, são o martelo, são o serrote que o Pai nos oferece para que nós possamos construir o reino de Deus em nós. Se você não pode ajudar aquele que está do seu lado, como é que você se candidata a ajudar aquele, socorrer aquele aflito que está longe? Se você não é capaz de respirar o mesmo ar com aquele que vive do seu lado, como é que você vai se consagrar a Deus, o nosso Pai? Como é que você vai voltar para Deus se você não convive, não sabe conviver, não usa as ferramentas que Ele te deu, né? Para trabalhar, para construir esse reino de Deus. E ele falava um pouco mais, ele disse ainda assim: Simão, as ferramentas, quando não são usadas adequadamente, elas perdem a sua finalidade. E não nos vale, nós não podemos usar a ferramenta do outro. Então, nesse momento, Jesus falava ali naquele culto do Evangelho a importância da família corporal. Ele falava naquele momento que todos nós precisamos usar as nossas ferramentas, as ferramentas que temos para construir o reino de Deus onde nós estivermos. Um reino de compreensão, de paciência, um reino de amor, um reino de tolerância, um reino onde nós possamos honrar, acima de tudo, pai e mãe. Então Jesus falava nesse momento da importância, porque nós sabemos que nós temos uma única paternidade. Nós somos todos irmãos, pertencemos todos à mesma família, que é a família universal. E muitas vezes nós temos dentro do nosso lar pessoas que estão nos estendendo a mão, pedindo socorro. Nós temos dentro dos nossos lares pessoas em processo de depressão, de tristeza, de obsessão, e nós não estamos enxergando. Então nós precisamos aprender a valorizar essa oportunidade que nós recebemos, não é? E hoje nós vemos, né, os jovens, os adolescentes, né? Não sei se aqui hoje tem adolescentes, né? Mas nós vemos adolescentes de 12, 13 anos falando: né? Meu pai está ultrapassado, né? Meu pai é muito exigente, né? Meu pai está descartado. Não, nem dou ouvidos para o que meu pai e para o que a minha mãe fala, não é? Mas Emmanuel nos fala o seguinte, que é muito importante a convivência com os nossos pais. Não adianta a gente querer nascer na família lá do seu João, da Dona Maria, né? Que são aquelas pessoas pacientes, amorosas, acolhedoras. Não. Nós estamos onde nós precisamos estar. Nós temos os pais que nós precisamos ter. Temos também os filhos que precisamos ter. Cada pai tem um filho que precisa ter, né? Nós estamos no lugar certo. Nós não vamos nascer na família de ninguém. Vamos nascer onde nós precisamos nascer. Aquele que está do meu lado é o meu pai e a minha mãe. Independente se ele tenha me dado a vida ou não. Ele está ali me dando a educação moral. E nós temos que honrar esse pai e essa mãe. Então, Emmanuel, voltando ao assunto lá dos adolescentes, diz que os filhos precisam conviver com os pais, ainda que descartados, né?
até como um processo preventivo de vacinação. E o que é vacina? Todos nós sabemos o que é vacina, não sabemos? Vacinar é inocular, né, no nosso corpo físico, né, uma carga de vírus, né, alguns vírus, que vão criar anticorpos para o nosso corpo se defender contra qualquer ataque virótico, né? Vacinar é isso. Você inocula no corpo alguns vírus que vão te defender. Isso nós fazemos no corpo físico. E o espírito? O que nós fazemos com o espírito? Então, Emmanuel fala que o espírito precisa também de anticorpos. E por isso o espírito precisa viver do lado desses que foram colocados ali, né? Que tem esse sentimento de fraternidade, que são os nossos pais. Que os pais vacinam os filhos a toda hora. E nós vacinamos mesmo, né? Ó, meu filho, cuidado, olha, não corre muito. Olha, cuidado com quem você anda, não chega tarde. Olha, cuidado com o álcool, com o fumo. Não é verdade? E isso é vacinação. Nós vacinamos a toda hora. E vacinar, né? A gente não gosta muito de vacina porque dói no corpo físico, né? E no espírito, os jovens de hoje estão rebelando contra as vacinas, não é? Essas vacinas que os pais passam para eles. Mas nós precisamos, os filhos precisam estar do lado dos pais e os pais precisam estar do lado dos filhos, como um processo preventivo de vacinação. Olha que coisa maravilhosa, né? A espiritualidade nos ensinando, né? Então, companheiros, o nosso desafio como cristãos é transformar o nosso agrupamento corporal, é transformar o nosso núcleo familiar, a nossa família, num agrupamento espiritual, onde a gente tenha só simpatia, né? Nós possamos viver com muito equilíbrio, com muito amor, respeito, consideração, né? Respeitar a opinião dos outros, o limite daqueles que estão do nosso lado, né? Então, esse é o nosso grande desafio, transformar as sensações em sentimentos de amor, de respeito e, acima de tudo, de honra para com os nossos pais. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a ter uma convivência mais saudável dentro dos nossos lares. Que nós possamos realmente compartilhar os nossos melhores sentimentos com aqueles que estão conosco. Que nós possamos transformar a nossa família corporal numa família espiritual. Nós seremos muito mais felizes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.